tema da minha mensagem hoje é dízimos e ofertas ainda são mandamentos, né? São mandamentos para nós hoje. 2 Timóteo 3,16, olha o que Paulo diz. Toda a escritura, toda, sem exceção, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus, seja aqueles versículos que nós amamos, como Salmo 23, verso 1, e seja versículos que também falam a respeito de finanças, de fidelidade. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Com qual objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a Escritura diz que toda palavra é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. E Paulo diz que Deus concede pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, ou seja, para que nós venhamos aprender a cada dia o que é ser um homem, uma mulher de Deus. Este é o grande objetivo. Como eu falei, este assunto é um assunto que é muito deturpado dentro do meio cristão. E eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes. Pastor é tudo picareta, pastor é tudo ladrão, querem apenas o dinheiro do povo. Porque este assunto ele é levado ao exagero por alguns, nós não podemos de forma alguma irmos para o extremo oposto, que é o quê? Que é jamais falar a respeito dessas coisas, sendo que a Escritura nos ordena. Eu tenho paz para falar disso aqui, porque os irmãos sabem. Como eu falei, a última vez que eu ministrei a respeito de dinheiro faz 2 anos e meio. E os irmãos acompanham aqui os cultos, sabem que não falamos a respeito disso constantemente. Desvios e excessos por parte de pastores picaretas fortalecem a narrativa oposta, dizendo, é por isso que eu não sou fiel, é por isso que eu não contribuo, é por isso que eu não dou meu dízimo, nem minha oferta. E quando há algum escândalo ainda, isso daí é um prato cheio, para que as pessoas firmem a sua avareza, dizendo, é por isso que eu não contribuo. Já percebeu? Acontece lá, um pastor foi pego com $1 na cueca, roubando a igreja, um monte de coisa. Tá vendo? Todos são assim. Então, o seu coraçãozinho avarento diz, não vou contribuir. Por quê? Porque pastor é tudo picareta. Essas picaretagens, essas coisas que acontecem, viram assunto rapidinho. Mas você não vê virar notícia, pastor que abandonou o seu serviço, largou a sua carreira, para cuidar de uma igreja com 40 pessoas, sendo fiel a Deus e sendo transparente para com as finanças. Pastores que empobreceram por conta do ministério. Isso aí não vira notícia. O que vira notícia são aqueles pastores que roubam. Então, eu e você temos que sim analisar o que a Escritura diz a respeito de todo e qualquer assunto. Porque, na verdade, o discurso que a maioria quer é, eu não preciso contribuir. Ou apenas quando eu quiser, quando Deus tocar o meu coração, e o problema é que Deus nunca toca. Dinheiro é algo sensível. É tão sensível que é a única entidade que Jesus Cristo chama de Senhor. Ele não chama César de Senhor. Ele não chama os imperadores romanos de Senhor, mas em relação ao dinheiro, a mamon, olha o que ele diz. Não podeis servir a 2 senhores. A Deus ou as riquezas. Ou seja, ele coloca ali em pé de igualdade. Então eu quero passar aqui alguns desvios em relação aos dízimos e ofertas, para que você, de fato, tire este seu preconceito e aprenda o que a Escritura diz a respeito deste assunto. O primeiro princípio é o seguinte, nós vemos muita manipulação para arrecadar dinheiro. Meu irmão, se você conhece um pouco de igreja neopentecostal, você sabe que o negócio lá é nível hard. É manipulação em cima de manipulação. A parte mais criativa e mais elaborada é a parte justamente dos dízimos das ofertas. Os pastores, eles fazem de tudo para arrancar, se possível, o seu último centavo. Eles não estão apenas interessados em tosquiar a ovelha, mas se puderem chupar o osso da ovelha, gente, isso eles fazem. E você sabe que isso aí é verdade. O objetivo do culto não é engrandecer e glorificar a Deus, mas o objetivo do culto visa arrecadar. Tanto é que um culto abençoado é medido no quê? É medido no quanto se arrecadou. Este é o problema de muitas igrejas neopentecostais, quase todas. O objetivo é apenas arrecadar. E por conta disso, eles usam inúmeros artifícios. Como assim? Eles colocam medo nas pessoas. Não vai dar aqui? Você vai perder de alguma forma, hein? Tem que dar.
Então eles começam a usar esses artifícios de colocar culpa nas pessoas ou despertando cobiça. E é onde a igreja acaba virando um investimento para o seu próprio benefício, não para o benefício do reino de Deus. Hoje mesmo eu abri o Twitter lá e vi uma foto, um cara dentro de uma BMW, com um pacote desse tamanho de nota de 100, dizendo assim: creia que hoje Deus vai te surpreender com uma notícia boa financeiramente. Só se for a Oi, né, ligando para você e dizendo: olha, troque o seu plano com desconto. Então você vê as pessoas, elas o tempo todo, elas querem justamente isso, querem dinheiro. Então eles começam já daquele artifício de que, olha, eles se lembram de Abraão sacrificando Isaac. Meu irmão, isso aí é figurinha carimbada. Eles pegam o episódio de Abraão sacrificando Isaac e dizem: você precisa sacrificar o seu Isaac. Tem que ser algo que pese para você. E uma vez eu vi um pastor da igreja que pede muito dinheiro, a igreja grande que fala bastante a respeito de dinheiro, e ele estava num nível tão alto, que ele dizia assim: você precisa sacrificar o seu Isaac, meu irmão. Você acha que realmente esse carrinho de 100 mil é alguma coisa para Deus? Você acha que esse caminhão feio de $500 mil é alguma coisa? Isso não é nada. Gente, como assim caminhão de $500 mil? Então aquela pressão psicológica o tempo todo. E tem um irmão que uma vez desviou da nossa igreja e foi para essa igreja. Ele falou que ele estava numa reunião dessa aí, né, desse congresso que só pede dinheiro. Ele falou que o cara começou a fazer tanta pressão psicológica para dar o carro. Ele falou: pastor, minha mão tremia. Ai, gente, não levo. Falei: tinha que ter levado, infeliz, viu? E aí? Sabe que o povo engana e mesmo assim vai. Só que eu sei que tem alguns que não são tão ousados desse jeito. Ousados não, né? Não são tão cara de pau como esses daí. Então nós vemos que na nossa região aqui o povo é um pouquinho menos hard. Eles começam a dizer o seguinte, eles não dizem, né? Dê o seu carro 100 mil, porque aqui na nossa região tem carro 100 mil, é raro. Caminhão de $500 mil, daí que não tem mesmo. Então eles começam a enganar as pessoas da seguinte forma: você precisa fazer um voto com Deus. E percebeu que esse voto só é relacionado a dinheiro? Não é um compromisso de ler a Bíblia, 3 capítulos todo dia, não. É dinheiro. E eles dizem: se você não tem dinheiro, faça um empréstimo. O que importa é você se sacrificar. Eu já vi pastor picareta ter a audácia de dizer assim: o que é mais importante? Pagar o carnezinho da loja 100 ou ser fiel a Deus? Você prefere dar o dinheiro para o dono das Casas Bahia, aquele judeu, capitalista, malvadão, cheio de grana, em vez de dar para Deus? E eles se esquecem que a Escritura também diz: a ninguém deveis coisa nenhuma. Você fez o compromisso lá, comprou em 12 vezes, se lascou, vai ter que pagar. Então eles começam a usar essas artimanhas. Esse é o tipo de erro que leva muitos a acharem que todos os pastores são assim. Estão interessados apenas no dinheiro. E Paulo, em 1 Coríntios, você vai ver, ele defendia o seu ministério em relação a finanças, e é o que eu quero fazer aqui também, fazer exatamente o que Paulo fazia. Segundo desvio que nós vemos são ofertas como barganha. Você sabe, tem como você fazer a coisa errada com a motivação errada. Tem como você fazer a coisa errada com a motivação certa. Tem como você fazer a coisa certa com a motivação errada. E tem como você fazer a coisa certa com a motivação certa. E é disso que Deus espera de nós. Eu sei que é bíblico. Como diz Gálatas 6, a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. Isso é uma verdade. Tanto para bem como para mal. Então muitas pessoas se apegam a este versículo e fazem do gasofilácio, disso daqui, o lugar de pôr dinheiro, um investimento que rende mais que a poupança. Eles não contribuem por fidelidade ou para que o reino avance, mas apenas como investimento. Ele não está preocupado com o reino de Deus. Ele está fazendo o que é certo, a contribuição, só que com uma motivação totalmente escusa. Eu vi uma vez de uma moça que estava processando a mesma igreja que pede bastante dinheiro. Ela estava processando porque o pastor disse assim do púlpito: se você investir aqui, você vai receber 3 vezes mais. 3 vezes. Gente, vamos lá. A poupança hoje rende, está rendendo 0,5 ainda, se eu não me engano, se estiver errado aí alguém me corrige. A poupança em média rende 0,5. Ou seja, se você colocar 100 mil na poupança, você vai ter um rendimento de R$500 por mês. Investindo 100 mil.
Aí vem o pastor iluminado, né, o Illuminati, e diz: se você investir aqui, você vai receber 3 vezes mais. Compensa ou não compensa? Eu vou pôr 100 mil, vou receber 300? E é claro, a moça não recebeu. E por conta disso, ela estava processando o pastor que mentiu para ela. E eu falei: mas eu não sei quem que é pior, se é você ou se é ele. Os dois são farinha do mesmo saco, os dois são pilantras. Terceiro, falta de transparência com o dinheiro arrecadado. Você sabe, hoje há igrejas que funcionam como empresa. Aquele programa antigo, lembra? Pequenas igrejas, grandes negócios. Já assistiu? Não é? Pequena empresa, né? Mas hoje em dia está quase isso daí. Pequenas igrejas, grandes negócios. Eles fazem daquilo ali apenas uma empresa. A intenção não é atrair fiéis para que aprendam a andar em santidade, para que amem o Senhor, mas é atrair sócio. Daí você paga a sua mensalidade e faz parte do clubinho. Se você está bem com a sua esposa no casamento, dane-se, que importa. Foi fiel? Isso aí é o mais importante, é isso aí que a gente quer. O dízimo vira uma mensalidade, que na verdade é apenas um investimento. É onde a igreja é patrimônio do pastor. É a minha igreja, muitos dizem, e sendo que a igreja é do Senhor. Quantas igrejas os irmãos fazem parte, contribuem, e não têm nem ideia para onde vai o dinheiro? Não sabe absolutamente nada de gasto. Não tem uma assembleia, não tem um tesoureiro, não tem um relatório, não tem absolutamente nada. E tem uma igreja aqui em nossa cidade, que tem uns irmãos que vieram de lá para cá, né? Você não vai saber quem que é, porque a cidade é grande, né? Vai ficar mais fácil no meu bairro. Você pensa aí. Daí tem uma igreja lá do meu bairro, que uns irmãos que vieram para cá diziam assim: pastor, na hora da arrecadação, como funcionava? Os irmãos passavam com aquela sacolinha, né? Eu não sei o nome daquela sacolinha lá. Passavam com aquela sacolinha, uma que saiu, acho que já constrange mais a pessoa, né? Porque você tem aqui, você quer, você vem, você quer, você fica aí. Agora que a sacolinha passa ali, você olha para o lado na hora que é essa vez, né? Olhando para cima, constrangido. E então, ela falou assim: olha, os obreiros passavam com a sacolinha, arrecadando dinheiro. Depois, a esposa do pastor ficava na porta, eles pegavam a sacolinha, do jeito que saía do culto, dava para a esposa do pastor, a esposa do pastor ia abrir o porta-mala do carro e guardava. Ninguém sabia de nada. Aí, quando chegava a conta de luz e de água da igreja, ele pegava, abria a conta e colocava assim: olha, nós só vamos terminar o culto hoje a hora que Deus tocar o coração de alguém para pagar essa conta. Porque é da casa de Deus, irmãos. Vocês têm que pagar. Sério? Olha o absurdo. Votos que não acabam mais. Votos que não acabam mais. Então, ser transparente é fundamental para uma igreja séria. Porque a forma como lidamos com o dinheiro fala de credibilidade. Uma igreja, ela tem credibilidade dependendo da forma como ela trata o dinheiro. Tanto é que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, olha que interessante. Ele levanta uma coleta para a igreja da Judéia. E então, depois que ele levanta esta coleta, ele separa alguns irmãos para que esses irmãos possam levar o dinheiro a esta igreja. Nem é o próprio apóstolo que vai. Ele faz com que irmãos levem aquele dinheiro que foi coletado, para mostrar o que é justamente integridade. Não é só o pastor que mexe com o dinheiro. Todos nós, olha, é a mesma coisa. O pastor Rodrigo aqui lá da Presbiteriana, é a mesma coisa. Transparência, e o dinheiro não fica na nossa mão. Os irmãos precisam saber, e é o que nós fazemos aqui também em nossa igreja. É por isso que a nossa igreja tem tesoureiro. Ele lança todas as notas, ele manda o relatório mensal para pelo menos 2 pessoas, que ele escolhe. Esse mês agora foi para Carla, né, cara? Para Carla e para o Celso. E eu sempre falo para ele: qualquer irmão dessa igreja que for dizimista, você pode enviar no e-mail. Se pediu, envia. Porque é o dinheiro deles. Eles têm que saber, se quiserem, aonde o dinheiro está sendo investido. O dinheiro da igreja não é meu. O dinheiro da igreja é de vocês. E o meu dinheiro está aqui também. O pastor é o primeiro a dar o dízimo. Se espera que o pastor dê o dízimo, né? Tanto é que o meu já é retido na fonte, não tem nem escolha. Já desconta logo na hora, já recebo 100, para não correr o risco de ser tentado. Porque se eu não dar exemplo de fidelidade, quem vai dar? Transparência é fundamental. E toda vez que os irmãos aqui acaba o culto, os irmãos vão para a salinha, sempre 2 pessoas, jamais uma pessoa sozinha.
Sempre duas. Duas pessoas contam, recontam, duas pessoas assinam, justamente para não ter o que levantar dúvida. Na maioria das vezes, não sou eu peço constantemente para os irmãos, aqui um monte já contou, Rosana, Tiago, Edivaldo, Celso, vários irmãos já contaram, justamente para quê? Para não ter dúvida em relação a isso daí. Então a transparência é de fundamental importância. E no relatório da nossa igreja, se você quer dizimista, você quiser, você pode pedir para o Tiago, ele vai mandar. Ali tem tudo, tem valor de aluguel, quanto que a gente paga de água, quanto que a gente paga de luz, quanto que é o meu salário, quanto que paga, de tudo que a igreja gasta tem nota, tudo. E as notas estão todas ali, para não ter problema nenhum. Então, o relatório é de fundamental importância para mostrar isso, integridade, transparência. Quarto, nós vemos o misticismo fraudulento em prol de arrecadação. Como assim? Você já ouviu falar sobre indulgências da época da Igreja Católica? O que era indulgência? Era um documento assinado pelo Papa que tinha o poder de perdoar de forma parcial ou integral ou total o pecado de uma pessoa. Mediante ao quê? Pagamento. Dinheiro. Quer ter os seus pecados perdoados, você precisa pagar. E o misticismo romano, principalmente ali na época de Lutero, ou um pouco antes ali da Reforma Protestante, era uma coisa absurda. Alguns historiadores vão dizer que em inúmeros lugares em Roma se vendia pedaços, lascas da cruz de Jesus Cristo, pedaços da Arca de Noé. Eles pegavam a madeirinha e diziam, isso aqui é da Arca de Noé, compra, você vai ser abençoado. Você pensa que o pessoal de hoje que inventou isso? Não foi. Isso aí vem desde lá de trás. Tanto é que Martim Lutero, ele diz que na Espanha, dos 12 apóstolos, 18 estavam enterrados na Espanha. Ô pastor, como assim? A conta não fecha. Porque todo mundo achava um lugar, achava um túmulo e dizia, aqui foi enterrado João. E então fazia quase que um oráculo, e as pessoas passavam lá para ver onde foi enterrado o apóstolo, só que pagava aquele pedágiozinho, claro. Tudo girava em torno de dinheiro. E você reparou que hoje os neopentecostais, eles só reformularam essa mandinga? Hoje eles não vendem pedaços da Arca de Noé, lascas da cruz. Meu irmão, mas a pessoa precisa ser muito ignorante para acreditar que uma rosa ungida vai tirar a maldição da sua casa. Eles pegam a rosa e dizem assim, vai lá, coloca no umbral da porta da sua casa, né? E você vai ver se a rosa não vai murchar. Se ela murchar, porque a maldição da casa foi toda para a rosa. Meu irmão, arrancam a planta do lugar. Automaticamente murcha, mas o povo acredita. Uma irmã aqui de nossa igreja, uma vez eu fui visitá-la, ela mostrou para mim um saquinho com terra, né? Eu falei, o que é isso aí, irmã? Pastor, essa terra veio lá de Israel. Ah, vá. Sério? Sim. Meu 13º foi tudo aqui, mas eu queria essa terra. Gente, olha o nível das pessoas. Para enganar, para extorquir, é um misticismo absurdo, é rosa ungida, é o manto, é a terra de Israel, é o cajado, é a arca da aliança, é a chave disso, chave daquilo. Eu vi uma vez a palmilha consagrada no monte, de pôr no sapato, né? Para que você ande pisando em seus inimigos. Vassoura ungida, gente, você precisa ungir sua mulher para ela varrer a casa, não é vassoura. É um misticismo absurdo, simplesmente para quê? Arrancar todo o dinheiro do povo. Tinha uma máxima na época do catolicismo, da Reforma Protestante, que dizia assim, né? Se uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Ou seja, você podia pagar o preço da salvação da sua alma e também da alma de parentes que já tinham morrido. Os crentes, a crentolândia hoje em dia, ele só adaptou. Olha, quando o dinheiro dos votos entram, sobre sua vida são derramadas bênçãos. Mas a bênção, ela é condicionada ao quê? A dinheiro o tempo todo. Tem um filme interessante chamado Lutero, se você puder assistir, assista-o. E fala justamente deste período. Então tem uma hora muito interessante lá que eles estão em praça pública e os padres estão amedrontando o povo para que eles pudessem dar dinheiro. E eu não sei quantos já assistiram esse filme. E está uma fogueira assim, o padre vai e mete a mão no fogo. E segura, e queima, e queima. Ele arranca a mão derrete um pedaço assim. Ai, gente. Ele diz assim, é isso que vocês querem para você? O corpo inteiro sendo queimado? E o povo desesperado, não! Contribua. Contribua que você vai ser livre. E é claro, é baseado em fatos, né? Isso de fato
aconteceu. É verdade que a desobediência, ela é prejudicial à nossa vida, seja em relação à vida financeira ou em relação a qualquer outra coisa. É verdade. As finanças também. Todavia, nós não precisamos de truques, nem de tentar manipular psicologicamente as pessoas para que as pessoas sejam fiéis. Precisamos pregar a palavra de Deus de forma correta. O vetor do culto não é o quanto arrecadamos. O vetor do culto é louvar, engrandecer e glorificar a Deus. E é claro, o dízimo e a oferta fazem parte do culto também. Quinta coisa que nós vemos, quinta artimanha, pessoas que ficam mercadejando a palavra. Mercadejando vem de fato de fazer mercado. Põe ali 2 Coríntios, por favor, ô Miguel. 2 Coríntios 2,17 diz assim: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade, e da parte do próprio Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, nós não fazemos da palavra de Deus mercado. Nós não estamos vendendo algo que a princípio não tem preço. A princípio não, algo que não tem como vocês colocar um valor em uma pregação, em uma alma que é salva, não tem como. Não estamos mercadejando a palavra. É por isso que nós somos totalmente contra pastores que, eu vou pregar aí, mas é tanto que eu tenho que receber. Já coloca um valor. Coloca uma porcentagem da arrecadação, um absurdo. Eu vou mais daí, claro, ele vai falar sobre dinheiro. Quando você fala sobre dinheiro, via de regra, você arrecada mais. Ele diz, 30% da arrecadação é para mim. Corra desses falsos homens de Deus aí. Acreditamos que o servo de Deus ele não tem que cobrar para pregar. Mas também cremos de todo o coração que a igreja que o chama deve abençoá-lo financeiramente. Seja pelo menos com gasto, combustível, alimentação ou coisa parecida. Mas deve. Porque, veja, isso não é verdade. Imagina o seguinte, tem um problema lá no encanamento da sua casa. Quebra o encanamento lá e os pisos começam a molhar tudo, infiltração, e começam a estourar os pisos e fazer lamaçal na sua casa. Daí você liga lá para o Edivaldo, para o irmão Edivaldo, que é pedreiro. Excelente pedreiro, pode chamar ele. Merchandising de graça aí. Daí você liga lá para o irmão Edivaldo. O que o irmão Edivaldo faz? Ele sai da casa dele, pega a sua maleta de ferramenta, pega a sua moto, deixa a esposa, filhos, vai, toma um banho de água lá tentando resolver o seu problema, quebra a parede, corre o risco de se machucar, dar uma marretada no dedo. Só que daí então ele resolve o seu problema. E o que você faz? Você o paga por conta disso. Amém, irmãos? Vocês não falam amém fraco, você não chama, não vai trabalhar não. Só se falar amém mais forte, vocês vão ter, acho que é de graça. É brincadeira. Daí tá lá. Ele precisa, ele fez um trabalho, ele precisa receber. Daí as pessoas pensam que o pastor é o seguinte: o pastor, ele faz a mesma coisa. Ele acorda às 6 da manhã, estuda o dia inteiro, gasta absurdos com livro, que tem um negócio que é caro, é livro. Tem uma coleção de romanos que eu tenho, são 15 volumes, acho que R$50 cada um mais ou menos, só aí já dá quase uns 750, de um autor. E então, o pastor investe em dinheiro, investe em tempo, se dedica, estuda, se esforça, sai de sua casa, deixa a sua família também, e quando ele vai lá, a igreja às vezes que o chama não dá absolutamente nada, nem o custeio dele. E ainda dizem assim, porque está escrito, de graça recebestes, de graça dai. Porque eles pensam que é assim, olha, eu chego aqui, eu abro a Bíblia, e automaticamente eu entro quase que em transe, né? Chegou a pregação na cabeça. Eles pensam que é assim que funciona. Eles não veem que demanda muito tempo, muito esforço. Eu estou falando de pastor de verdade, né? Não estou falando daqueles pastor que acorda 10h30 da manhã. De pastores que são pastores de verdade, gasta tempo, esforço, dedicação e dinheiro. O livro é caro. E eles dizem, não, recebeu de graça dai. Isso só mostra que eles têm um coração avarento. E alguns desvios, né? Eu quero falar aqui, estou encerrando já, quais as principais críticas em relação às práticas do dízimo e das ofertas. Põe ele, por favor, Miguel. A primeira coisa que nós costumamos ouvir quando falamos a respeito de dízimos e ofertas é a seguinte: dízimo é da lei cerimonial e Cristo aboliu a lei cerimonial. Você fala sobre dízimo, constantemente já vem debate pronto.
Ah, não, mas isso aí é da lei. E Jesus Cristo aboliu a lei. Quem disse que é da lei? O dízimo, ele está ali 430 anos antes da lei. Quando Melquisedeque recebe o dízimo. 430 anos antes. E o dízimo está antes da lei. O dízimo está na lei. O dízimo está nos profetas. Você vê o dízimo no Novo Testamento. Do mesmo jeito. Só que daí então eles vão para outro argumento. Calma aí, pastor, mas a circuncisão também era antes da lei. E hoje nós não praticamos a circuncisão. Sabe o que é circuncisão, né? Cortar o prepúcio do dito cujo, do órgão viril masculino. É como se fosse a fimose de hoje. Então, eles dizem assim, mas a circuncisão também era antes da lei. E hoje não praticamos? É verdade. Da mesma forma que hoje nós não celebramos a Páscoa. Por que não celebramos a Páscoa? Porque a Páscoa foi substituída pela ceia. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor todo o primeiro domingo do mês. Porque a Páscoa era a esperança do cordeiro que viria. Por isso eles comiam cordeiro com ervas amargas lá com a sua família. A ceia não, nós estamos celebrando o cordeiro que veio. É por isso. A Páscoa foi substituída pela ceia da mesma forma que a circuncisão foi substituída pelo batismo. A circuncisão era o sinal externo de que uma pessoa fazia parte do povo de Deus. Deus tinha ordenado, dizendo, olha, todo aquele que for povo de Deus deve ser circuncidado. E então, hoje nós não temos mais essa obrigação, mas qual foi o sinal que entrou no lugar? O sinal externo é o batismo. Hoje o sinal externo que prova que você faz parte do povo de Deus é que você se arrependeu dos seus pecados, e a prova que você se arrependeu é que você aceita ser batizado. É isso que diz a Escritura. Onde? Em algum lugar do Novo Testamento, nós vemos mostrando que o dízimo foi substituído por alguma coisa. Você não vê. Em lugar nenhum. Pastor, mas o Novo Testamento não fala abertamente sobre dízimo. Fala. E eu vou mostrar para você. Não só isso. Nós vemos constantemente falando assim, olha, que a contribuição ela deve ser constante, ela deve ser proporcional. O que mais se assemelha a essas coisas do que o dízimo? Mas ainda assim, o Novo Testamento também é claro. Põe ali Mateus 23, 23. Olha o que diz a Escritura. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aqui você precisa um pouquinho de português para interpretar esse versículo da forma correta. Não precisa ser teólogo, só um pouquinho de português. Ai de vós, escribas e fariseus, vocês são hipócritas, por quê? Eles dão dízimo, hortelã, endro, cominho, plantinha pequenininha, ele ia lá no quintalzinho da casa dele, no caixotinho que ele plantava de salsinha. Ele pegava a salsinha, partia em 10, separava um pedacinho. Isso aqui é de Deus. Assim eles eram meticulosos, os fariseus. Só que olha que interessante, vocês dão dízimo do hortelã, do endro, do cominho, e têm de negligenciar os preceitos mais importantes, justiça, misericórdia e fé. Ou seja, que adianta você ser extremamente fiel com o dízimo nas pequenas coisas e bater na mulher cedo à tarde e à noite, e trair o marido. Não adianta nada. E olha o que ele diz depois. Devíeis, porém, fazer estas coisas, estas, pronome demonstrativo, que se refere à coisa que está mais próxima. Quais coisas? Justiça, misericórdia e fé. Sem omitir aquelas. Outro pronome demonstrativo, referente àquilo que está mais longe. Sem omitir o que então? O dízimo, do hortelã, do endro e do cominho. Simples entender. Não é dízimo ou oferta. A Escritura diz que nós devemos praticar justamente os dois. Por que Jesus ele combate esses homens? Porque o dízimo para eles era um salvo-conduto, era uma blindagem para que eles pudessem fazer o que eles quisessem. Por exemplo, não há problema, eu dou uma espancada na esposa cedo da tarde e à noite, mas o dízimo meu, eu nunca falhei. Então Jesus vem dizer, vocês são hipócritas, hipócritas. Segundo, o dízimo era para sustento dos sacerdotes. Eu sei que falando em relação a sustento dos sacerdotes, você pode dizer, pastor, mas isso aí então não existe mais. Porque quem eram os sacerdotes? Eram os da tribo de Levi. Eles recebiam os dízimos. E Pedro é bem claro dizendo que hoje todos nós somos sacerdócio no sentido geral. Vós sois nação santa, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você pode dizer, tá vendo, pastor? Então vai ter que dar o dízimo para todo mundo então, não só para o sacerdote.
E então Paulo, ele pega o modelo do Antigo Testamento, de como o sacerdote era sustentado, ele aplica justamente hoje, dizendo que, olha, a forma como nós usávamos lá, nós devemos usar hoje também. É isso que eu quero ler com os irmãos. Você pode abrir comigo? 1 Coríntios, capítulo 9. Só voltar um pouquinho aí. 1 Coríntios 9, verso 3. Olha o que Paulo faz. Ele pega a lei do Antigo Testamento e se aplica hoje, dizendo assim, olha, a aplicação deve ser feita assim, dessa forma. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 3. Abra sua Bíblia aí, ou o seu smartphone. Diz assim, eu faço questão, né? Eu nem coloquei no slide, para que você leia mesmo. 1 Coríntios 9, versículo 3 em diante, vai dizer assim: esta é minha defesa para os que me acusam. Paulo também era acusado de ladrão, claro. E ele começa no verso 4. Não temos nós o direito de comer e beber? É que as pessoas pensam que o pastor vive de fé, de oração, não precisa de nada. O pastor ora que melhora. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas é Pedro? Nós temos o direito. Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Quem serve no exército à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que produz? Olha para cá rapidinho, olha a ilustração que ele está dando. Meu Deus, qual soldado vai à guerra bancando o seu armamento, o seu colete, tudo? Como ele deixou de trabalhar de forma privada para se dedicar ao exército, ele precisa ser sustentado. Ele ainda diz que não apenas ele, esposa, família fazem parte. Esses são soldados de Cristo, eles devem ser sustentados. Ele continua no verso 8. Por acaso digo isso apenas da perspectiva humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? E então ele cita a lei, ele cita o Antigo Testamento. Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha o grão. Será que Deus está preocupado com bois? Olha para cá só mais um instante. Olha o que ele diz. Antigamente, para se debulhar, é você separar a casca do grão. E uma das formas de fazer isso era você colocar o boi andando, pisando aqueles grãos, trazendo maquinário pesado. Então, aquele peso dos bois ali fazia com que as cascas soltassem. E então, eles separavam a casca do fruto em si. O que alguns faziam? Eles colocavam o boi para trabalhar, ficar ali pisando e amarravam a boca do coitado. Ele estava trabalhando e não podia comer. Olha o nível das pessoas. Então, Deus diz, isso é um absurdo. E Paulo aplica isso em relação àquele que prega o evangelho. Ele continua dizendo assim no verso 9. Verso 9, vamos ler de novo. Pois na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o grão, quando debulha o grão. Será que Deus está preocupado com bois? Ou será que de fato não diz isso por nós? É claro, olha, é claro que é em nosso favor que isso está escrito, pois quem lavra a terra deve debulhar o grão com a esperança de participar da colheita. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais recolher coisas materiais? Olha o que ele diz, se nós, que somos pregadores do evangelho, semeamos em vocês coisas espirituais, meu Deus, por conta de uma pregação de um homem falho como qualquer pastor, você se arrependeu dos seus pecados e foi salvo. Um parente seu se converteu. Ele está dizendo, olha, nós estamos semeando aquilo que há de mais importante. A palavra de Deus e a salvação será muito. Já que nós semeamos aquilo que não tem preço, receber de vós bens materiais, para que nós tenhamos o nosso sustento. Para que nós possamos comer e beber, ter uma vida digna. Não estou falando de luxo, né? Ter uma vida digna. Será muito isso daí? Verso 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito, antes tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado, comem do que é do templo? E que os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Gente, claro, de forma explícita, basta você apenas ler com bons olhos,
sem um coração avarento. E você vai ver que é função da igreja sustentar o seu pastor, é o que Paulo diz aqui para nós. E é por esse motivo que nós somos fiéis, para que Deus possa realmente abençoar, para que o anjo da igreja, como se refere a Apocalipse, possa cada dia mais trazer uma palavra de luz, de vida para a igreja. É por isso que nós somos fiéis a Deus. Malaquias diz que quando nós pecamos, nós somos amaldiçoados por Deus. Daí alguns rebatem assim: pastor, mas Jesus Cristo levou toda a maldição. Isso é fato. Jesus Cristo levou toda a maldição condenatória. Não somos condenados mais por conta daquilo que fazemos. Só que também é uma verdade absoluta de que se nós que somos filhos de Deus pecamos em relação a qualquer pecado, a mentira, adultério, o roubo, a infidelidade com dízimo e oferta, que também é pecado, diz a Escritura. É claro que seremos punidos por conta disso também. Por que ao invés de nós ficarmos procurando desculpa para reter aquilo que não é nosso, por que nós não vamos para a Escritura com o coração aberto, pedindo para Deus justamente o contrário? Ó Deus, dá-me graça de ser generoso, além das contas. É que muitos têm a síndrome do dono. Como assim? Você pensa que você trabalha, o dinheiro é seu. Porque eu trabalhei. É verdade. Oh, quem te deu a vida? Quem te deu a saúde? Quem abriu portas para que você pudesse trabalhar? Foi o Senhor. E Ele ainda diz: eu fiz tudo isso para que você trabalhe, ganhe o seu dinheiro, e daquilo que você ganha, apenas 1/10 você devolva à casa do Senhor. Podia pedir metade, que a gente estava no lucro ainda. Mas o que ele diz, não, apenas 10%. Pessoas vivem dando desculpas, porque na verdade tem um coração egoísta. Olha, uma vez um irmão ele dizia assim para mim, ele há tempos na nossa igreja, eu fui conversar com ele, né? Falei, irmão, você acredita que nós somos uma igreja séria? Ele disse, sim, pastor. Você acredita que nós pregamos a palavra de Deus? Claro. Você há tanto tempo conosco, por que você ainda não é fiel com o seu dízimo? E ele disse assim, pastor, eu não dou o dízimo, mas o senhor reparou que todas as outras coisas que precisa fazer na igreja eu faço? Se tem uma festa, eu ajudo a organizar. Se tem que limpar, eu estou lá para limpar. Se tem que fazer bazar, eu estou lá para fazer bazar. Se tem que vender pizza, eu estou lá para vender pizza. Falei, querido, isso aqui é o que? É troca? Porque tem alguns lugares, a gente faz assim, né? O fulano, ele tem uma funilaria e eu tenho uma companhia de festa. Então eu faço aniversário do filho dele, ele pinta meu carro. Você está fazendo isso com Deus, então, é? É barganha. Se fosse assim, né? Tem a irmã Rosana aqui da nossa igreja, ela ajuda constantemente em tudo que tem. Pizza, bazar, limpar, que mais limpa que com a minha esposa é ela. Se ela pensasse dessa forma, ela, além de nunca precisar dar o dízimo, a gente teria que pagá-la de tanto que ela faz. Mas não existe o caso dessa barganha. Nós vemos em terceiro que Paulo, ele ensina que a contribuição, ela tem que ser espontânea e não imposta. Põe ali, Miguel, 2 Coríntios 9:7. Olha o que Paulo diz. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Cada um contribua segundo o que estiver proposto. Aqui o texto não está se referindo a dízimo, porque dízimo não é aquilo que você propõe. A própria palavra dízimo já diz 10%. Aqui é um texto que se relaciona apenas em relação à oferta. É mais ou menos o seguinte, você imagina, né? Aquela vez já foi em Brumadinho, caiu a barreira lá e arrebentou a cidade inteira. Vamos colocar que tivesse uma resgatada lá em Brumadinho, então aqui nós levantamos uma coleta para levar para os irmãos da nossa igreja lá em Brumadinho. Daí você pode dar o que você quiser. O que estiver proposto no seu coração. Daí, isso é oferta, pode. Mas não tem a ver com dízimo. Dízimo você não propõe, dízimo foi Deus quem propôs. É por isso que aqueles pastores picaretas que dizem assim, né? Olha, nós estamos fazendo uma obra aqui e esse mês, exclusivamente, teremos que dar o trízimo. Já viu? Daí o povo tem que dar 3 vezes o 10%. E ele, o que ele tem? Jatinho, fazenda, milhares de cabeças de gado. Não podemos cobrar o trízimo, mas também dar desconto. Eu já vi uma igreja uma vez que tinha desconto, que o dízimo lá era 8%. Absurdo que se chega. Você pode pensar assim, pastor, mas o texto diz aqui, mas tem que dar com alegria. Eu venho para o culto, na hora que eu começo a falar de dízimo e oferta, vai me dar uma tristeza. Eu era assim, estou falando de mim, não é de ninguém não. Eu estava em lágrimas,
Traga seu dízimo e oferta. O filisteu arrancar dinheiro da gente já, quer ver? Faz o seguinte. Faz um empréstimo lá, compra um carro. É brincadeira, só ilustração. Não vá fazer empréstimo, pelo amor de Deus. Imagina, você faz um empréstimo lá para comprar um carro. E então você chega no gerente, no dia de pagar, e diz assim, eu queria pagar, mas eu não estou com um coração alegre para pagar essa dívida. Você acha que vai colar isso aí com ele? Não vai. Dízimo não se dá, pois não é nosso. Você não barganha, você não gasta, você não administra aquilo que não é seu. Você tem 90% para você administrar de acordo com a sabedoria de Deus. E você quer administrar justamente os 10% que é dele. Esse da Escritura diz, trazer a casa o tesouro. E olha que interessante Malaquias, né? Vocês ficam aí roubando a Deus, dizendo, Senhor, em que nós te roubamos? E olha a resposta dele, nos dízimos, nas ofertas. Ou seja, quando nós retemos aquilo que não é nosso, que a Escritura diz é que nós estamos roubando a Deus. E então Paulo ele chama a atenção desse povo de Corinto, justamente porque eles estavam sendo um povo mão de vaca. Põe ele, por favor, Miguel. E já estou encerrando. 2 Coríntios capítulo 11, verso 8 e 9. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar a privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava em tudo. Me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Isso aqui que Paulo fez foi uma humilhação para a igreja. Dizendo assim, olha, outras igrejas me sustentaram para que eu pudesse trazer o evangelho a vocês. Porque vocês são mão de vaca. Vocês vão para a praia, vão à praia com um sorrisal na mão, volta inteirinho, vocês não abrem a mão para nada. Paulo então repreende esses irmãos aí dizendo, vocês deveriam pagar o meu salário, só que outros pagaram. Na nossa igreja foi assim que aconteceu. É claro, no começo, né? No começo não temos uma estrutura. Olha, eu vim para cá com a nossa igreja de Guará pagando 2/3 do meu salário. Durante um ano foi assim que aconteceu. Para quê? Para que a obra pudesse andar, mas eu não devo ficar esperando o sustento deles. O que a Escritura diz é que a igreja deve sustentar o seu pastor. O tesoureiro aqui é testemunho os irmãos mais antigos também. Nós já ficamos meses, e meses com plural, bem plural, meses fechando no negativo. Meses. E os irmãos falavam, pastor, por que não fala que a igreja sede, fala isso com aquilo? Nunca pedimos nada. Deus sabe que não é por arrogância, por orgulho. É porque eu creio de todo o coração que Deus tem que fazer a provisão sair daqui. É daqui que tem. E meses fechando negativo. E quando fecha negativo, meu irmão, vai dinheiro de quem? É o meu que vai embora. Não reclamamos. Você viu que a gente murmurando aqui? Ei, irmãos, não sei se vai dar para continuar a igreja. Não. A arrecadação está tão baixa, está difícil. Já viu fazendo isso aqui? Não. Meses saindo do culto, indo para casa comer miojão e feliz da vida. Pai, comer lanche? Não, vou comprar pão. R$2 com 5 pães, dá para nós tudo. Para que lanche? Não fiquei murmurando, não fiquei reclamando e não farei em nome de Jesus. Então, esse mês aconteceu um milagre. Milagre, pensa no milagre. O tesoureiro até mandou mensagem, pastor, saímos da UTI. Eu falei, ô glória. Essa mensagem que o Thiago mandou. Saímos da UTI. Porque você vê como que Deus é gracioso mesmo. Irmão, a gente recebeu oferta de gente que viu vídeo no YouTube, de gente que viu vídeo no Instagram, Facebook, pessoas que não eram da nossa cidade, pessoas de longe. Esse mês foi um avivamento, aleluia. Eu até mandei o financeiro para os irmãos, falei, irmãos, não é isso aí que a igreja arrecada não, é 3 vezes menos em média, viu? Isso aqui foi milagre. É claro que eu creio que é Deus fazendo milagre, cuidando da sua obra, e nós nos alegramos com isso. Mas ao mesmo tempo é vergonha para cada um de vocês que não contribui. Porque outros sustentaram essa igreja em vez do sustento vir aqui de nós. Imagina o seguinte, o vizinho pagando progressiva para sua esposa. Você acha justo isso? Você é o homem, você tem que fazer. Da mesma forma, nós. Se vier ofertas de fora, e que Deus realmente continue tocando o coração das pessoas por conta do trabalho que nós estamos fazendo, graças à contribuição de cada um aqui, que Deus continue dando essa graça, mas o sustento da nossa igreja, ele deve vir exclusivamente aqui, de mim e de você. Os pobres da Macedônia, eles ajudaram Paulo,
porque outros irmãos foram infiéis. Isso aí é uma coisa para que todos possam aprender. Se você não for fiel, e essa obra é de Deus, Deus vai dar um jeito e vai sustentar. Pode ter certeza. Não vai ficar sem avançar, sem o evangelho ser pregado. Deus vai dar um jeito. Só que você, além de ser infiel, você deixa de fazer parte de um privilégio, que é levar a palavra de Deus adiante. Esse mês mesmo, né, um rapaz ouvia a nossa programação na rádio. Na hora que ele mandou o comprovante, quase caí duro para trás. Gente, é uma pessoa de outra cidade que ouviu a nossa programação na rádio e pá, contribuiu. Quando você contribui, é isso que acontece. A mensagem, ela é dispersada para os 4 cantos da terra. Talvez você tinha o sonho, eu queria ser missionário, pregar lá, não sei aonde. E você não consegue. Mas através da sua fidelidade, da sua contribuição, a mensagem de Deus vai a esses lugares. E querendo ou não, você está fazendo parte, vai ganhar esse galardão. Então eu e você devemos, sim, ser fiéis ao nosso Deus. Eu sei que talvez pessoas que ganham muito tenham mais dificuldade para ser fiel com o dízimo, com oferta. Não, vou passar 4 minutinhos hoje, não perdoa, tá? Eu sei que algumas pessoas às vezes têm dificuldade por conta de um salário alto. Se você tem um salário alto, daí você tem que agradecer a Deus, porque você ganha mais. Olha, eu acho que o dízimo mais alto que eu dei na minha vida até hoje foi o dia que eu saí do serviço lá, não podia pegar muita coisa, né? Mas eu lembro até hoje, deu 22 mil reais que eu peguei. Na hora que eu separei os 2.200, gente do céu. Comecei a questionar, Senhor, será? Será que a igreja precisa disso? Tudo assim, numa vez só? Irmão, eu já era crente, gente. Sabe quando você está secado tremedeira? Eu falei, não é possível. Deixa eu ler a Bíblia de novo aqui. Deixa eu ver. Não, acho que... Ô, Satanás, sai pra lá. É o que a Escritura diz, é o que eu vou fazer. Olha, que Deus me dê a graça de um dia poder dar dízimo de 500 mil, ô glória. É por isso que o dízimo é democrático. Se você ganha pouco, você dá pouco. Se você ganha muito, você dá muito. Ofertar é bênção, mas não é dízimo. Eu louvo a Deus pelas contribuições que nós temos, pela fidelidade dos irmãos. Começando aqui, essas crianças que tocam louvor aqui, né? Vinícius, Laís, ganham um pouquinho, mas são fiéis no pouco. Você acha que quando eles estiverem ganhando bastante lá, você acha que eles terão dificuldade em dar o dízimo e oferta? A irmã Laís agora, ela faz bombons, né, Laís? Conselho, comprar delícias da Lala. É da lá da Laís, não sei como que é. É delícia mesmo, compra o negócio. E às vezes eu vejo o dízimo de Samuel, dela, do Vinícius, que eu falo, irmão, vocês tocar aqui, você tem que ser fiel. Que exemplo vocês vão dar pro povo? Que é cantar aqui roubando a Deus. Eu vejo, pouquinho, às vezes eu pego lá, 2,10, 3,20. Mas Deus não está preocupado com a quantia. Deus está preocupado com a fidelidade. Porque assim como eles são fiéis no pouco que a Escritura diz, é que eles não vão ter dificuldade em ser no muito. Então, se você está vendo as finanças dessa igreja ser totalmente deturpada, se você vê o dinheiro da igreja sendo usado apenas para luxo do pastor e dos obreiros, eu aconselho você, saia daqui o mais rápido possível, não volte no próximo domingo. Todavia, se você acredita que a palavra de Deus é pregada de forma sincera, transparente, e principalmente nós lidamos com as finanças da forma correta, eu desafio você, seja fiel ao Senhor com seu dízimo, com a sua oferta, porque o que a palavra de Deus diz é que a bênção vai ser sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante?